pessoal, eu sou Carol Galindo, sou chefe de cozinha e vim aqui hoje dar uma dica para vocês de qual farinha usar para fazer pão caseiro. Tenho recebido algumas mensagens perguntando qual material comprar. Então eu vou dar algumas dicas aqui para vocês, dicas preciosas para ajudar no dia a dia aí na hora de você fazer o seu pãozinho sagrado de todo dia. A ideia de eu fazer esse vídeo é o seguinte: eu vou usar informações que eu uso, que eu tenho como referência a partir do meu conhecimento da prática e dos meus estudos. Vou também direcionar para o mercado artesanal, para que vocês encontrem aí a farinha para produzir em casa, né, os pães de vocês. Existem diversos tipos de farinhas, diversos moinhos que têm materiais muito bons. Só que eles são vendidos para quem tem CNPJ em grande quantidade. Então, pra gente que cozinha e que faz uma pequena quantidade em casa, é importante entender um pouquinho primeiro o que é uma boa farinha para fazer um pão antes de ir no mercado e fazer essa compra, tá? As farinhas melhores para fazer pão são as farinhas mais fortes, as farinhas mais enriquecidas, aquelas que têm um maior teor de proteína. As farinhas mais fortes são as melhores para fazer pães. O que significa isso? São as farinhas que têm mais glúten. Na lógica, são as farinhas mais finas, porque você tem o grão inteiro, né? Que ele é moído, tem a casca, tem o endosperma e tem o germe. Então, quanto mais o moinho, né? Ele moe aquele grão e vai chegando lá no núcleo do grão, mais fina ela fica, mais branca ela fica e ela fica mais forte, porque o maior teor de proteína tá lá no núcleo do grão, tá? As farinhas, elas são classificadas por números, então a gente tem como, por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar nas farinhas italianas. Elas são classificadas como integral, farinha 2, farinha 1, farinha 0 e farinha 00. Quanto mais forte é a farinha, mais fina é. Então segue essa lógica: menor, mais fino o grão, mais no núcleo ele chega e mais proteína ele tem. Aqui no Brasil a gente tem 3 tipos de farinha só. A gente tem a integral, a gente tem a farinha tipo 1 e a farinha tipo 2. A farinha tipo 2, ela não vem para o supermercado. É uma farinha que a indústria usa para fazer biscoitos e outros produtos, né? Então a gente tem no supermercado a integral e a farinha tipo 1, que são, no geral, é uma farinha para uso misto, que você consegue usar ela para fazer qualquer tipo de produto, né? Fora essas classificações, tem as farinhas especiais, que os moinhos eles colocam farinha para pizza, farinha premium, farinha gourmet, enfim, tem vários outros tipos de classificação de farinhas. Mas não existe um padrão de qualidade nem de teor de proteína para essa classificação brasileira de farinha. Então as farinhas premiums, na maior parte das vezes, elas não têm o mesmo teor de proteína, né? Porque não tem um padrão aí, então cada moinho ele escolhe qual que é o nome que ele vai colocar. Essas farinhas mais para uso geral, né? Elas de uso comum, elas têm um teor de 9 a 11% de proteína na sua composição. Então, para você fazer um bom pão, você precisa escolher uma boa farinha. Isso significa não só a questão da força, da quantidade de proteína que ela tem, mas também na capacidade de absorção de líquido dessa farinha. Porque quanto mais líquido ela absorve, mais leve vai ficar o miolo do seu pão. Então tem algumas farinhas que a gente tem aí no mercado que elas permeiam entre essa porcentagem aí de 9 a 11% de proteína, mas que elas absorvem até 70% de líquido. Então isso, como que eu vou saber? Fazendo teste. Então você compra uma marca, você faz o teste e vê quanto absorve de líquido ali na sua farinha para você ter um bom resultado, um bom pão, tá?
Então eu vou mostrar para vocês como vocês vão descobrir qual que é o teor de proteína que tem na farinha que vocês vão comprar. Nessa tabela que eu estou mostrando para vocês, então essa informação nutricional, ela está dizendo aqui que no pacote de 50 gramas de farinha de trigo eu tenho 5 gramas de proteínas, que dá 10% nessa marca que classifica ela dentro de uma farinha aí comum do mercado, que é de 9 a 11%, tá? Então, uma farinha que ela seja abaixo disso ou muito acima, ela também está fora do padrão. Então, agora vamos para as marcas, né? Quais são as marcas que a gente encontra aí no mercado, que são boas para fazer pães e que eu já fiz e cheguei num bom resultado, tá? Importante vocês entenderem que um pão, ele precisa de todo um processo de fermentação e todo um processo de sova também para você ter um bom resultado. Não adianta você ter uma boa farinha se você não tem um bom processo. A gente está falando para pessoas que elas já têm conhecimento disso e entender qual que é o processo correto para fazer um pão, tá? Eu tenho no mercado a farinha rosa branca, que ela é uma farinha muito boa. Ela tá dentro dessa classificação aí de proteína. Mas ela é uma farinha que ela tem um grande teor de absorção, então ela absorve bastante líquido. Ela chega a absorver de 60% a 70% de líquido, então ela vai ter aí um bom resultado no final do pão. Uma crítica que as pessoas fazem é que ela deixa o miolo do pão, não fica tão branquinho, fica mais acinzentado, mas aí depende para o resultado que você quer, né, de apresentação. Por fora ele fica bom e ele desenvolve um bom miolo e por conta da quantidade de líquido, ele acaba tendo uma boa fermentação. Uma outra farinha muito boa que se encontra no mercado e que a maioria dos padeiros gostam dela é a Anaconda. Aí nesse caso é a Anaconda Premium, né, que ela também tem ela traz um bom resultado no processo aí de produção do pão. Outra farinha é a 101, tá? Ela também é uma farinha muito boa, o moinho, ela traz um bom resultado, tem bastante qualidade. A massa, ela fica bem branquinha, né? Bem fofinha e ela também tem uma boa absorção de líquido. Não tanto quanto a rosa branca, mas ela também é uma boa farinha, tá? Essa 101 é bom comprar a Premium. A Premium ela traz um resultado melhor, inclusive no processo de fermentação da massa. Importante dizer para vocês que eu não estou sendo patrocinada por nenhuma dessas marcas aqui. Eu estou dizendo a minha experiência para vocês sobre as farinhas, tá? A gente vai encontrar também no mercado algumas linhas que sempre me perguntam: ah, Carol, professora, e aquela farinha para pizza, aquela farinha para pastel? Então a gente encontra no mercado algumas farinhas especiais que elas recebem tratamento para determinado tipo de produção. Eu não costumo fazer pães com esse tipo de farinha e alguns profissionais também que eu conheço, a gente acaba não usando esses tipos de farinha. Mas é aquilo que eu disse, tudo é muito uma questão de teste. Você precisa pegar a sua farinha, juntar com a sua receita que você tem específica e fazer o teste para ver qual que é o melhor resultado que você vai ter, tá? Cada um vai se adaptar de algum jeito, de alguma forma. E de repente a farinha que é melhor para mim, no meu ambiente, aqui onde eu estou manipulando, não vai ter o mesmo resultado para você aí. Mas essas informações que eu estou trazendo vão dar um norte e vão ajudá-los a comprar para poder fazer os testes de vocês. Vamos falar agora da farinha integral. Só para vocês entenderem um pouquinho o que é esse produto. A gente tem também no mercado as farinhas orgânicas e as farinhas integrais, tá? A farinha orgânica, ela é um produto muito bom, né? Na sua grande maioria ela tem bastante teor de proteína e é a matéria-prima melhor para quem quiser fazer pão com fermentação natural, que é com levain. E aí depois em um outro vídeo eu entro neste tema. Mas as farinhas orgânicas são as melhores opções para quem quer produzir pão com fermentação natural. No mercado a gente encontra com mais facilidade a Mirella, né? Mas se vocês forem em casas de produtos naturais, vocês encontram algumas outras marcas também de farinhas orgânicas bem boas. A farinha integral, essas farinhas que a gente encontra no mercado, a maior parte delas, elas não são farinhas 100% integrais. Elas são uma farinha
misturadas, que é como que funciona. Eles pegam farinha branca e misturam com farelo de trigo, tá? Para ser farinha 100% integral, ela tem que ser moída o grão inteiro, todo o grão do trigo, em moinho de pedra. Geralmente essa informação tem na embalagem dos produtos que são 100% integrais, então vocês vão ver lá, moída no moinho de pedra. Aí essa farinha ela é 100% integral, caso contrário ela é uma farinha misturada. É isso, espero que tenha esclarecido algumas dúvidas, espero que tenha ajudado vocês e façam os testes, coloquem aí na descrição do vídeo quais as dúvidas que vocês têm referente à farinha, onde comprar, se eu já encontrei, se vocês têm a dificuldade de encontrar algum produto desses que eu descrevi aqui, eu posso também ajudá-los a encontrar esses produtos. Não se esqueçam de se inscrever no canal, se vocês gostaram desse vídeo, compartilhem com os amigos de vocês e ativem aí as notificações para receberem sempre, logo de primeira mão, os próximos vídeos que serão postados aqui neste canal. Obrigada!